Quando o conforto ele passa a não ser somente conforto e sim ser relaxamento, aí entra muitos problemas. Por quê? Quando a pessoa relaxa, ela preza o conforto, bota como prioridade e deixa de fazer muitas coisas devido ao relaxamento. Coisas essas como, às vezes por excesso de conforto, a pessoa chega do trabalho, senta num sofá muito confortável, com aquele sofá de couro, muito bom, senta na frente de uma TV, esquece que tem culto, esquece que tem um evangelismo, esquece que tem alguém precisando e vai fazendo isso dia após dia. Esquece às vezes que tem que fazer algo, tem alguém precisando ouvir alguma palavra dele ou algo do gênero. Isso faz com que o conforto gere, logo como consequência, o relaxamento. Isso é um perigo muito grande, porque quando você relaxa, você passa a desagradar grandemente a Deus. Deus, ele tem umas passagens que eu tenho muita firmeza em dizer: o ai de Deus é fervoroso, o ai de Deus é doloroso, o ai de Deus é perigoso. E tem uma passagem que fala bem assim, ó: ai daqueles que fazem a minha obra relaxadamente. Então o ai de Deus dói. Não tô falando aqui que é para você abraçar tudo. Não, mas também você não pode ficar sem fazer nada. Todos nós fomos convocados para o exército de Deus. Todos nós temos compromissos diante do reino de Deus. Todos nós precisamos fazer sempre algo diante do reino de Deus. Deus, ele não quer um soldado preguiçoso, ele não quer um soldado que fique de canto, ele não quer um soldado que fique sem fazer nada, ele não quer um soldado que viva relaxado, sempre vivendo ao seu bel prazer, sempre vivendo da sua maneira, do jeito que você quer, do jeito que você escolhe. Não. O servir a Deus, pelo que eu aprendi na minha trajetória, que eu nem sei quantos anos faz, deixa eu ver aqui, acho que faz uns 13 anos, meus 13 anos de trajetória, quase 14 anos de trajetória com Deus, eu aprendi uma coisa: nós não fazemos aquilo que queremos, nós fazemos aquilo que é preciso. Na obra de Deus, se você for fazer somente o que você quer, boa parte das coisas você não vai fazer. Se eu for escolher fazer somente o que eu quero, eu vou ficar em casa praticamente todos os dias da semana. Se eu for fazer somente o que eu quero, falo de mim particularmente. Se eu for fazer somente o que eu quero, eu vou ficar trabalhando somente em busca daquilo que eu tenho de propósito. Pouco vou me preocupar com outras pessoas, pouco vou querer, às vezes, falar de Jesus na casa de alguém, numa visita ao lar. Pouco vou querer fazer as coisas para Deus, porque a carne, ela não deseja isso, ela não te impulsiona a fazer isso, só o Espírito. E quando você relaxa, o que domina é a carne. Logo, a carne não vai querer que você faça aquilo que a obra de Deus pede para que você faça. Então, todas as pessoas que são convocadas para o reino de Deus, para trabalhar no exército de Deus, para ser um soldado, ela tem que fazer aquilo que o comandante pede, aquilo que o capitão pede, aquilo que o general pede, o major, o tenente, seja lá qual for a patente que você queira aí nomear. Mas tem que ser feito aquilo que é pedido e não aquilo que quer que seja feito. Ou seja, nós já não mandamos mais em nós, mas Cristo é que deve mandar. Nós devemos obedecer simplesmente ao chamado do Senhor. Várias vezes eu recebi profecias que muitas delas, essa profecia em específico, eu já vejo se cumprir na minha vida há mais ou menos uns 10 anos atrás. Né? Uns 10 anos, 16 anos? Não, 10 não, tem mais. Tem uns 12 anos mais ou menos, desde 12 anos que eu não conhecia Suílan ainda. Então, uns 12 para 13 anos atrás, no meu início do evangelho, quando eu estava começando ainda, eu cheguei lá em Candeias, longe, em outra cidade, minha mãe morava lá na época. Eu lá recebi uma profecia na igreja que eu ia com meu tio Agostinho. Quem conhece, conhece. Quem não conhece, não tem problema nenhum. Nessa igreja, um rapaz usado por Deus. Eu sempre fui muito crítico e muito observador com profecias,
com revelações, com pessoas que dizem que é Deus que está falando, com a pessoa que diz que sentiu de Deus, com a pessoa que diz que foi o Senhor que me mandou te falar isso, ou disse que era para você ir por esse caminho. Sempre eu fui muito crítico, sempre tem que combinar e condizer com a Bíblia aquilo que está sendo proferido, né? A profecia tem que se encaixar perfeitamente com as Escrituras. Fugiu das Escrituras, eu descarto. Passou a ser algo voltado para uma heresia, eu descarto. Não importa o quão boa seja a profecia para o meu lado ou para o lado de uma pessoa que eu goste, se não está condizendo com a Bíblia, eu já descarto. Eu aprendi assim e muito bem nesses anos todos, nessa década e meia quase de cristão, funcionou muito bem. Se vocês quiserem como conselho, ajam do mesmo jeito. Sempre usem a Bíblia como bússola para julgar os tais profetas, porque existem profetas, gente que lança a profecia e gente que lança as profetadas. São duas coisas diferentes, uma é verdadeira, a outra não é. Uma leva para o caminho curto, apertado, estreito, e outra leva para o caminho largo, espaçoso. Usem esse método que é muito interessante. Cabe a vocês aí querer ou não. Porém, tem que ter conhecimento bíblico para poder julgar. A própria palavra de Deus diz: fazei prova de mim. Ou seja, o Senhor não se importa com que você questione. Porque é muito importante você usar o raciocínio para poder não cair em certas charlatanices, né? Para não acabar sendo enganado por algumas pessoas. E nessa profecia, esse rapaz, lá ele falou para mim bem assim: o Senhor, ele pegou no meu ombro, né? Pegou no meu ombro, falou assim, olho no olho. Eu pequenininho, ele se abaixou um pouquinho. Ele falou bem assim, pegando no meu ombro, ele falou: o Senhor está me dizendo agora que você vai ser usado muito na mensagem dele, na palavra dele. Não importa quantas adversidades tenha, mas você vai ser usado na palavra. Em todos os meus dias de cristão, essa foi a profecia que mais eu tive dificuldade de duvidar. Eu tive muita dificuldade de duvidar. E eu não tinha caminhada de fé ainda para dizer que eu ia ser isso ou aquilo no Evangelho. Eu não tinha caminhada de fé ainda. Estava novo, estava jovem. Ele não sabia da minha vida. Eu estava visitando minha mãe e tinha ido visitar essa igreja. Então ele falou isso e até então ficou em stand-by, passou o tempo e realmente todas as coisas mostravam uma inclinação para o lado de palavra, de mensagem, de ensino. E muitas vezes, eu particularmente fugindo disso, algumas vezes, tentando não assumir certos compromissos, que mais alguma outra ocasião aqui eu conto para vocês mais ou menos como foi alguns anos de compromissos mais firmes que eu peguei. Todas as vezes, toda a minha vida foi se inclinando para ensino, tanto que hoje eu estou aqui passando mensagem para vocês. Então, quando a profecia é verdadeira, ela se cumpre, não tem jeito, ela acaba se cumprindo. Quando o Davi ele estava ali parado no seu templo, relaxado, ele acabou tirando o foco dele das guerras e passou a ficar com a mente mais vaga, mais livre, mais tranquila para pensar em outras coisas. Ele não precisava da mulher do Urias, Betseba, a mulher que estava tomando banho. Ele não precisava dela. Porém, Davi, ele, infelizmente, quando a gente relaxa, né, e a gente passa a pensar menos em fortalecimento, a gente começa a ser enganado, a gente começa a achar que está forte, mas não está. Porque quanto mais a gente acha que está forte, aí é a probabilidade de a gente estar fraco. E quando a gente se acha fraco, aí é que a gente está forte, segundo Paulo fala a si mesmo. Porque há essa troca de mensagem, né? Quando a gente acha que está forte, é a gente que está fraco. E quando a gente acha que está fraco, é que a gente está forte. Porque quando a gente se preocupa por estar fraco, significa que a gente está sensível à espiritualidade, está sensível à santidade, está querendo buscar a santidade. Então a gente tende a tomar mais cuidado devido a isso. Mas quando a gente começa a se achar forte, a gente se acha o poderosão, o tal. E quando se acha o tal,
O diabo, ele não vem é, fazendo arrodo, fazendo barulho para atacar a gente. Não. Ele vem de sapatinho de lã. Já ouviram essa frase? Ele vem de sapatinho de lã. Já viram um leão quando ele vai pegar uma presa? Ele vai pisando com o maior cuidado, vai chegando perto, bem abaixadinho, e a presa lá, ó, relaxada, tranquila, parecendo que está segura, parecendo que está no poder, parecendo que tudo ao redor dela está tranquilo. E aí o leão chega bem próximo. Se vocês verem qualquer tipo de caçada animal, seja pantera, seja leão, leopardo, qualquer coisa, quando eles caçam, antes de chegar, até gato mesmo, para quem tem gato, observem que gato é um felino, né, da família também, ele vai fazer do mesmo jeito, vai bem quietinho, e quando ele já tá perto, aí é que ele vai dar o bote de vez, e aí já muitas vezes é sucesso. Ele consegue pegar ali sua presa tranquilamente. O diabo é a mesma coisa, ele vai devagarzinho, vai na tranquilidade, e daí quando você menos espera, você já toma o baque, às vezes não está preparado, acha que estava tudo bem, vem um baque que você não esperava, aí aquela porrada fica num tamanho muito maior do que se você tivesse tomado ela, porém em vigilância. Se você tivesse tomado aquele susto ou um problema viesse, se você estivesse na presença, a mente seria mais tranquila para pensar em como resolver. O seu emocional agiria diferente, a preocupação seria diferente, talvez nem houvesse a preocupação, se houvesse seria bem pequena. Muitas coisas mudam para as pessoas que estão relaxadas e do que as pessoas que estão ali mais vigilantes. Davi, o tempo todo na guerra, ele não tinha como pensar em outra mulher, em tomar a mulher dos outros, ele não tinha como pensar em pecar, porque ele estava concentrado em comandar o exército dele. Ele estava concentrado em fazer com que as pessoas que estavam sob seu comando entrassem na batalha concentrado e ganhassem, porque era uma questão de vida ou morte e era tudo em nome de Deus. Então Davi, ele tinha esse propósito em mente. Quando ele ficou num palácio muito tempo, esse propósito foi deixando de lado, foi sendo deixado de lado, sendo deixado de lado, e ele ficou, como eu falei, de novo, tranquilo, relaxado, mente vazia. Ao ver a Betseba tomando banho, ele desejou ela tão profundamente que quando quis possuí-la, ela não pôde fazer nada, porque ele era o rei. Ele era o rei, não tinha esse negócio de dizer não. Betseba, ela não tinha a intenção de trair Urias. Ela provavelmente foi coagida a ficar com Davi, porque Davi mandou chamar ela teve que vir diante de Davi, ficou sozinha com ele, e aí Davi acabou, por ser o poderosão, se achou no direito de tomar ela para si. Quando Davi teve a relação com Betseba, ele queria simplesmente agradar a sua carne, agradar os seus desejos, satisfazer a si mesmo. Ele queria que ela virasse uma espécie de amante dele. Porque Davi, quando ele teve o relacionamento com Betseba, ele logo já pode ir para casa, pode ir tranquila. Só que com o passar do tempo, ele descobriu que ela estava grávida. Ela veio falar para ele, estava grávida e era dele porque Urias estava na guerra, o marido de Betseba estava na guerra e não tinha outra chance de ele ser pai, não tinha como Urias ser pai da criança, porque ela não tinha se relacionado com Urias. Então Davi, ele arquitetou um plano de quem já está começando a se comportar somente carnalmente, somente deixando o seu eu imperar. Davi, quando ele estava olhando Betseba, ele não pensou que ele era servo de Deus. Quando ele pediu para um dos seus servos chamarem ela, ele não pensou em Deus. Quando Davi, ele se relacionou com Betseba, estava ali conversando com ela, ele não pensou em Deus. Quando ele deitou com ela, também não pensou em Deus. E provavelmente ele deve ter repetido outras vezes. Quando ela falou para ele que estava grávida, ele também não pensou em Deus. Davi fez o seguinte: eu vou resolver esse problema. Uma coisa é eu poder pegar qualquer mulher, outra coisa é eu ter um filho com uma mulher que já pertence a alguém. E aí o Davi, ele
bolou um plano para poder encobrir o seu erro. E aí, como para quem conhece a história, ele foi lá e botou para acho que era o sobrinho dele, colocar o Urias na frente da batalha. Os primeiros homens que têm o primeiro embate. Esses homens já estão ali para morrer mesmo. Eles já estão para morrer pela causa. Eles vão na frente para guerrear e a probabilidade de morrer é de 99,9%. As primeiras linhas de batalha, para quem já assistiu filmes de guerra, sabe, não tem como a pessoa sobreviver se não for por um milagre. Como já era de se esperar, o Urias foi lá na batalha, lutou e morreu. O Davi ainda tentou falar com o Urias: Urias, vá para casa, vá lá ver sua mulher, porque ele queria que Urias se relacionasse com a mulher dele para ele poder dizer que o filho era de Urias. Ou seja, Davi saberia, junto com Betseba, que o filho era deles dois, né, que o pai era Davi, porém Urias ia assumir ali o filho como se fosse dele. Só que, como não deu certo o plano, Davi acabou fazendo isso, botando ele na frente da batalha e fazendo com que Urias morresse. E o problema maior não é nem a cegueira devido ao excesso de relaxamento. O problema maior é o que a pessoa tenta fazer depois de cometer esses erros após erros. Porque uma mentira, ela acaba fazendo com que você seja obrigado a mentir de novo para sustentar a primeira mentira. A palavra chama isso de abismo ser levado a outro abismo, né? Um abismo chama outro abismo. Em outras traduções, leva a outro abismo. Então o Davi ele começou com um erro e ele precisou manter esse erro. Ao invés de tentar corrigir logo, não. Ele foi fazendo com que o erro dele fosse cada vez mais aumentando. E ele foi lá, matou Urias, porque não importa que ele não tenha diretamente matado, mas a ordem dele foi a causadora da morte de Urias. Ele falou para o público para poder ficar de bom moço, de bom rei, de queridão, como ele já era, para poder manter o prestígio dele, manter ali as pessoas olhando para ele com bons olhos. O Davi ele falou que ia tomar Betseba como mulher em homenagem a Urias, ia cuidar da mulher dele. Olha que absurdo. Só que Deus, olhando isso passar, deu tempo para que Davi se arrependesse. Como Davi não se arrependeu, Deus teve que falar com ele através de um profeta. Quando o profeta chegou diante de Davi, o profeta não foi logo acusando Davi. Esse profeta, eu não lembro se era Natã o nome dele, acho que era Natã. Esse profeta ele chegou diante de Davi e a palavra fala que Davi tinha um prestígio muito grande por esse profeta, tão grande que ele não precisava ficar se encurvando diante de Davi. Era um cara, sabe, que chegava praticamente já na amizade. Quando Davi recebeu esse profeta lá na casa dele, esse profeta foi falando, comendo nas beiradinhas, como é o dito popular, né? A gente vai tomando um mingau quente, vai pegando nas beiradas que tá mais frio e vai centralizando aos poucos. Davi, ele recebeu esse profeta ali no palácio, já com Betseba, ela grávida, a barriga já crescendo, com provavelmente ali os seus 7, 8 meses, próximo já de ela dar luz. E o profeta chegou: Davi, olha só como uma pessoa que já está totalmente dominada pelo seu eu, pelo relaxamento, pela sua carne, não consegue perceber, às vezes, o quão errada ela está ou o quão pecaminosa é as coisas que ela comete. Davi ele deu prioridade ao seu poder, à sua capacidade de fazer as coisas, de tomar uma mulher, de abafar o caso, de mandar um homem à morte. Tudo isso ele praticamente achou que ia ficar por isso mesmo. Quando chegou na hora do profeta falar, o profeta falou: Davi, meu rei, um homem, eu queria o seu conselho, né? Eu queria que o senhor julgasse um caso que aconteceu. Um homem, ele foi convidou uns amigos para dar o seu palácio, né? No seu palácio. E ele
era um homem muito rico. Pense num homem rico, muito rico mesmo, muito rico, 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 rico. E ele convidou muitos colegas, muitos amigos para poder fazer uma festividade. E nessa festividade, ele queria ali matar uma ovelha. Essa ovelha, ele tinha centenas de ovelhas, milhares até de ovelhas. É um homem muito rico, ele tinha gado à vontade. E tinha um vizinho dele, né, um pobre homem, que tinha apenas uma ovelhinha. E essa ovelhinha era querida dele, tratava praticamente como filha, como né, daquela ovelha íntima. E essa ovelha, esse homem rico mandou um servo pegar essa ovelha, a única ovelha do rapaz. Isso o profeta falando com Davi. Mandou pegar essa única ovelha do rapaz, mandou matar para poder servir o banquete para esses amigos que ele convidou. Eu queria que o Senhor, ó meu rei, julgasse essa causa. O que é que esse homem merece por ter feito algo desse tipo? Ele poderia pegar qualquer ovelha e acabou pegando a única ovelha do rapaz. O rapaz só tinha essa ovelha e ele pegou essa ovelha. O Senhor, como rei sábio, o que é que o Senhor faria? Davi, se a gente pudesse ler a Bíblia e conseguisse captar a cena realmente como aconteceu, eu tenho certeza que veríamos Davi vermelho, quase espumando, com a vontade de ele mesmo matar esse rei, esse fazendeiro poderoso, né? Acho que a história conta como se fosse um fazendeiro, um dono de terra. O próprio Davi tiraria a vida desse cara, desse rapaz. Davi levantou com tanta ira e falou: digno de morte é esse cidadão. Digno de morte, como é que pode pegar uma única ovelha da pessoa, e sendo que ele tinha bastante? Me traga ele aqui que a gente vai resolver isso aqui agora. Ele é digno de morte, pode trazer ele aqui. E aí o profeta falou: Davi, esse homem é você. Primeiro, né, antes da gente seguir mais para frente aqui para terminar, primeiro Davi falou: digno de morte é esse homem. Ou seja, Davi ouviu a história e condenou instantaneamente à morte aquele rapaz. Ele viu quão errado estava aquela situação e já deu ali a sentença. O profeta Natan, ele foi muito inteligente. Se não for Natan, me perdoe. Pode colocar aí nos comentários quem é, mas eu acredito que seja Natan. Ele mostrou uma história ilustrativa, que é mais pra frente a Bíblia chama de parábola, né, o que a gente conhece hoje como parábola. Ele contou uma história fictícia para que Davi entendesse a situação, porque provavelmente Davi não aceitaria um confronto direto. Davi não aceitaria se o profeta chegasse falando que você está errado, como é que você pega a mulher de Urias? Talvez ele fosse até expulso ou morto por desrespeito. E Davi, quando Davi falou que era digno de morte, ele falou assim: esse fazendeiro é você, essa pessoa é você. Você tinha direito a qualquer mulher aqui de Israel. Qualquer pessoa que você quisesse, solteira, você poderia pegar para você. Davi poderia tanto pegar qualquer mulher que quando ele estava perto de morrer, velhinho, aquele velho que a morte passa e esquece de levar, e esquecido Davi, tem que voltar, aí volta quase 15 anos depois, ele já estava com 80 anos, aí volta com 95, o cara já estava quase acabado. Davi estava nessa situação, velho, acabado, enrugado, derretendo, velho. E mesmo assim, ele ainda pegou uma menina nova para ser mulher dele, né? Ser uma concubina dele, simplesmente para poder ficar ali do lado dele. Ele não podia fazer nada, não conseguia fazer nada pela idade. Mas ela tinha que ficar ali como esposa do lado dele, novinha. E ele morreu assim, pelo menos com a novinha do lado. Eu não lembro se aconteceu isso, mas essa mulher virava mulher do rei e não poderia casar por ter sido mulher do rei. Ninguém poderia ficar com a mulher do rei depois da morte do rei. Tinha que ficar ali viúva para sempre. Então, uma menina nova,
foi condenada simplesmente por alguns poucos meses ali casada com o rei. Então Davi era muito puxado para esse lado de mulher. O seu filho não foi diferente, né? O Salomão, a Bíblia fala que Salomão teve quase 1.000 mulheres, ou até passou disso, mulheres que não dá nem que ele fosse 3 ao dia, não dava para acabar no ano a quantidade de mulher que ele tinha. Quando Davi, o Natan falou, o profeta falou para ele que era ele, e explicou a situação, Betseba era a única mulher de Urias, ele tinha direito a qualquer outra mulher, o Davi se entristeceu de uma maneira muito grande. E daí volta aquele Davi que é segundo o coração de Deus. O Davi, ele naquele momento, ele se sente tão lixo, tão nada, tão amargurado, ele se sente tão indigno, que ele começa a fazer algumas coisas bem mostrando assim. Ele até escreveu alguns salmos. Cria em mim, ó Deus, um espírito reto, cria um coração novo. Começou a escrever: eu não sou digno de estar aqui. É melhor, Senhor, estar um dia na casa, um dia na tua casa do que 1.000 dias em qualquer outro lugar. E ele começou a escrever os salmos amargurado, tudo por causa de uma coisa que Deus falou que ia ser como punição para ele através do profeta. Davi, por causa do seu erro, infelizmente o seu filho não vai sobreviver. Esse filho que Betseba tem aí, ele não vai sobreviver. Como punição pelo seu pecado, e foi um grande pecado você como um rei, como representante maior da nação, como representante do próprio Deus, talvez, você acabou cometendo esse erro, e como punição o seu filho, fruto desse erro, não vai nascer. E assim foi. Betseba, ela começou a sentir as dores das contrações. Na hora de dar à luz, a criança acaba nascendo morta. Enquanto isso, Davi estava ali se acabando, orando. Enquanto ela estava lá no quarto, ele passava horas ali, Senhor, pedindo a Deus, com roupas de... A Bíblia fala, roupas de saco, né? Tipo, imagina um nylon, aquele saco de nylon que tem aí materiais, aquele saco de farinha, grandão de açúcar. Ele se vestia aquelas roupas como símbolo de humilhação, de rebaixamento diante de Deus, para poder o Senhor perdoá-lo e não permitir com que o filho fosse morto. E depois disso tudo, depois que ele orou, se cumpriu o que o profeta falou. A criança nasceu morta. Davi, naquele momento que viu que a oração dele até ali então acabou não surtindo efeito, o Senhor não livrou a criança, ele levantou, depois de ter muito orado, tomou um banho, já tinha tempo sem tomar banho, sem comer, ele não queria fazer nada, renovou suas vestes, né, se ajeitou e seguiu a vida em diante. Depois disso ele teve outros filhos, né, inclusive com a própria Betseba ele teve ali o Salomão, que é o que a gente mais conhece. Depois dele é o que herda o trono, e aí segue-se a história. Mas aí o que é que eu entendo dessa história, né? Dando aqui continuidade, o Davi, ele teve o seu momento de start, de mudança, mas para isso alguém precisou vir com um método psicológico para poder entrar no coração dele, para poder entrar na situação dele, sem precisar a própria pessoa que estava ali falando dar a sentença, mas ele mesmo se autossentenciou. Às vezes nós estamos tão à vontade, tão relaxados, tão às vezes descompromissados, que precisa que aconteça alguma coisa, ou precisa que alguém explique alguma situação para a gente poder entender que aquela situação se assemelha com o que a gente está vivendo. Às vezes o relaxamento ele é tão perigoso, e quando vamos nos dar conta de quão perigoso é, ou em tal situação difícil de a gente estar, já aconteceu algo catastrófico, já acabou o casamento, já brigou com alguém, já se desviou, já aconteceu coisas horríveis. Isso porque
O relaxamento entrou na vida, se apossou, é gostoso, é bom. Uma vida relaxada, uma vida sem compromissos, uma vida fazendo aquilo que a gente quer, é muito bom. Então isso é perigoso a ponto de causar até o desvio dos caminhos do Senhor. Davi, por pouco, ele não se desvia. Precisou acontecer uma coisa muito séria. Deus precisou mostrar para ele, através do profeta, o quão errado ele estava. E quando mostrou, aí sim, dali em diante, Davi passou a ser um homem diferente. Passou a tratar e olhar as coisas de um jeito diferente. Apesar de que, hora ou outra, com os filhos dele, ele acabasse dando algumas escorregadas, sendo mole demais e tal. Isso você só ler lá no livro de Samuel que vocês vão ver. Fora isso, essa é a situação da história de Davi. Eu acredito que deu para entender a mensagem que eu quis passar sobre a questão das escolhas. Às vezes é melhor a gente se manter compromissado, se manter sendo um soldado ativo, sendo um soldado que está sempre trabalhando, fazendo com que a obra do Senhor ande para frente, para quando chegar lá diante de Deus, é uma coisa importante, você entregar os seus feitos aqui na terra diante dele. Você não chegar lá de mão beijada, não chegar sem entregar algo para o Senhor. Faça algo, sempre busque pessoas, vidas, almas, sempre esteja emanando o Evangelho para as pessoas. As pessoas conseguem ver em você Jesus, mas para isso você tem que estar na ativa.